Ladies and gentlemen, Ludmilla. This is my house. Ludmilla in the house. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pra ti la combi completa. O funk delas já conquistou as paradas internacionais. Acho que sem a Anitta e a Ludmilla, o funk não teria chegado em lugares onde chegou, né? Principalmente na internacionalização do funk, em grandes palcos de grandes festivais, em espaços que o funk não era para estar, como as próprias funkeiras disseram, né? Elas levam legiões, né, de funk, e elas levam a palavra do funk até para outros gêneros musicais. A minha ligação com o funk, eu nem sei quando começou, eu não sei quando que deixou de ser hobby, passou a ser trabalho e vice-versa. Porque eu vivo o funk desde que eu nasci, né? Eu nasci numa área de periferia e eu ouvia os bailes funks dentro do meu quarto, que tinha uma proximidade tão grande do meu quarto com o baile funk, eu conseguia ouvir as músicas perfeitamente. A minha janela, eu lembro que ela ficava batendo assim, por causa do grave, né? Do som. E foi quando eu comecei a entender o funk, o que estava acontecendo ali. A Michelle escreveu o Funk Delas, um mergulho no universo feminino do funk. Eu comecei a pesquisar nomes femininos, até para colocar nas playlists editoriais do Spotify, porque muitas vezes eu buscava mulheres e não tinha lançamento naquela semana, ou não tinha um lançamento relevante, ou elas não chegavam no top 200 do Spotify. E aí eu comecei a pesquisar, assim, onde elas estavam, quantas mulheres tinha na indústria naquele momento, em catálogo, né? O que já tinha sido lançado lá nos anos 90, nos anos 2000, o que estava acontecendo com o funk feminino. E aí eu queria fazer já um mestrado, e quando eu entrei no mestrado eu já estava decidida de que eu queria fazer uma pesquisa sobre a história do funk contada pelas mulheres, né? Porque, em geral, quem conta a história do funk são os homens, né? São sempre os mesmos personagens, são sempre os mesmos personagens masculinos. Mas a gente tem, por exemplo, a MC Cacau, que é a primeira mulher MC do funk. Esse sofrimento nunca ia ter fim. Mas com a ajuda de Deus, você voltou pra mim. Que começou a carreira dela em 1994, tá fazendo 30 anos de carreira esse ano. E ela foi a primeira mulher MC do funk, e ela só foi aparecer 5 anos depois do lançamento do primeiro álbum de funk, que é o Funk Brasil, de 1989. Comecei entrevistando, pesquisando as mulheres que eu era fã, né? Então, eu queria muito conversar com elas. Eu já tinha muitas dúvidas na minha cabeça, eu já ouvia as letras delas e queria perguntar sobre aquelas letras desde que eu era criança, adolescente. Então, eu comecei falando com a MC Cacau, com a Tati Quebra-Barraco, com a Valesca Popozuda, que são grandes influências para mim como feminismo também, né? As lutas que elas passaram, as vozes que elas tiveram que ter, né? O empoderamento, a demonstração de força feminina mesmo, não só como funkeiras, mas como mulheres. Hoje eu tô no clima, meta suave, eu compreendi tudo, eu vou ficar de base. O ambiente do funk ainda é muito machista. A maioria das letras de funk escritas por homens fala da mulher, né? A mulher é tema da maioria das letras, mas ela não tem o direito de resposta, ela não consegue responder em igualdade, ela não consegue falar como ela se sente sendo tema daquelas letras. Tem letra muito ofensiva, tem letra que perpetua o estupro. Teve uma música que ela saiu, ela foi retirada das plataformas de música porque ela induzia ao estupro, né? Ela dizia na letra que era um cara que ia embebedar uma mulher
ia transar com ela e ia largar ela na rua. Então o homem, ele ainda objetifica muito a mulher, ainda coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade, mesmo dentro das letras das músicas, que a gente não consegue se defender, nem através das letras, nem na vida real, né? As mulheres ainda não ganharam força no movimento funk. Ainda falta muito, né? Então você olha hoje um top 200 do Spotify, do YouTube, da Deezer, né? Das plataformas de música, o funk tá lá, o funk ocupa o top, né? Global, mundial, brasileiro, entre as músicas mais ouvidas, mas a mulher não aparece com na mesma proporção, né? Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Quando eu terminei, eu defendi o mestrado, eu fui ligar para as funkeiras para agradecer, né? Porque o livro é baseado em entrevistas com as funkeiras. E aí eu fui ligar para contar que eu fui aprovada e tal, e aí elas começaram a dizer, agora eu vou estar numa livraria, né? Agora eu quero ver meu nome numa livraria, quero ver meu nome estampado num livro. E foi super bacana que eu fiz o lançamento do livro no Museu de Arte do Rio, que está tendo uma exposição de funk até março. E aí fiz o lançamento lá e as funkeiras foram, a MC Cacau, a Valesca Popozuda, a MC Né, a Yasmin Turbininha, que é a primeira produtora DJ de funk, e ela começou a carreira dela em 2018. Então a gente tem que pensar que a primeira produtora DJ de funk é de 2018, e homem tem desde os anos 70, se eu for pensar. Elas falaram uma coisa muito bonita, que a gente está em 2 lugares, graças a você a gente está em 2 lugares que não era pra gente estar, num livro e num museu. E isso para mim foi super emocionante, né, de poder contar essa história, de poder publicar uma história que é a história delas. Eu não tô entendendo que valente é essa, não sabe o procedimento. Agora o próximo passo é um documentário. Eu tô conversando com algumas produtoras para ver a melhor maneira da gente fazer, e se tudo der certo vai sair o documentário. E o seu olhar tocou meu coração, renascendo a paixão. A MC Cacau é a primeira mulher MC do funk, surgiu em 1994, 5 anos depois do lançamento do primeiro álbum de funk. Ela é baiana e veio morar no Rio quando ela tinha 5 anos de idade, em Duque de Caxias. Viro atração, aonde que eu chego? Com a roda de funk eu viro eterno pesadelo. A MC Kátia é corajosíssima, duelou com a MC Nem, né? Elas tinham um duelo icônico das fiéis e das amantes. A MC Kátia era do time das fiéis e a Nem era das amantes. Amanheceu, resisti, estou de frente pro mar, mesmo sabendo que o sol vai embora. Daisy Tigrona é a mulher mais forte que eu acho que eu já conheci na minha vida. Na madruga boladona, sentada na esquina, esperando vou passar altas horas da matina. Tati Carabarraco é a mãe de todas, né? Todas as funkeiras são devotas da Tati. A Tati é uma mulher muito corajosa, tem uma caneta, ela compõe muito, sabe? Faz uns trocadilhos, é dona de si totalmente. Esperava mais de você, infiel. A coitada tá no desespero, já não sabe mais o que fazer. Já ligou pra amante, rendeu pra sogrinha, baixou a cunhada só pra não perder. A Yasmin é criatividade em pessoa, coragem em pessoa. Entrou numa seara que não tinha nenhuma mulher e ela começou a fazer um som que ninguém fazia. É uma das donas, né, uma das criadoras do funk 150 BPM, que é um funk acelerado. Deusa, Mor, Valesca, ela é uma das mais corajosas. Ela começou no funk porque ela queria dar uma vida de rainha à mãe dela, e hoje a rainha é ela, né? Tô saindo na intenção, tô por tudo, vamos ver. Acha que estou ligando, tô botando pra ferver. MC Trans
é uma das primeiras representantes da comunidade LGBTQIA+, do funk, né? E o funk é muito fechado para a comunidade LGBTQIA+. É muito difícil para um funkeiro se assumir da comunidade, né? E ela usa a história dela, a vida dela, o corpo dela, a voz dela para contar histórias incríveis através da música. A Lana Legute eu sou muito fã dela, ela é ídola, corajosa, inspiradora, dá a cara a tapa, criou um selo chamado Revolution, que é um braço da Condzilla, né? Ela é sócia fundadora da Condzilla e criou esse selo só para mulheres.